E a gente tinha combinado de fazer várias coisas naquela mesma semana. E eu não a vi mais. A minha última vez falando com ela, inclusive, foi por telefone. E depois dessa vez, eu não falei mais com ela. Ficamos alguns dias sem nos falar. Mas não estávamos brigados, nós ficamos alguns dias sem nos falar. E ela partiu. Vocês acham que alguma vez, em algum momento passaria pela minha cabeça que a última vez que eu falei, que aquela vez que eu falei com ela seria a última vez? Não. A parte dela me pegou de surpresa de uma maneira tão grande que eu pensei, pronto, agora eu também não vou conseguir viver os meus sonhos, não vou conseguir viver tudo aquilo que eu quero viver. E já faz 10 anos isso. Fez 10 anos no mês passado. Não, fez 10 anos esse mês. 10 anos que ela partiu. Então quando eu digo pra vocês que vocês não sabem quando isso vai acontecer e eu também não, eu não tô brincando. Pode acontecer a qualquer minuto. Por exemplo, um avô meu, o único avô que eu tinha, avô materno, ele partiu exatamente uma semana antes do meu aniversário. Eu visitei ele, doente, ele morava em outro estado, eu visitei ele 3 meses antes. Eu não queria ir nessa viagem, mas o Espírito Santo me dizia, vai, você precisa ir. Eu já sabia que ele estava doente. E essa minha amiga, inclusive, nessa época ela estava viva, inclusive. Ela falou pra mim, se o Espírito Santo tá dizendo pra você, então você vai. Não, você vai se arrepender. E eu fui. Eu não queria ir, era a viagem que eu menos queria ir. E o Espírito Santo falou, vai. E eu, ok, eu vou. Eu fui, eu vi ele, tava doente, deitado, tipo aquela cama de hospital, só que em casa. Eu fui, eu vi pela última vez. E uma semana antes, 3 meses depois, uma semana antes do meu aniversário, minha mãe estava trabalhando, voltou pra casa. Por quê? Porque ela soube que ela tinha recebido uma ligação do estado onde meu avô morava e meu avô tinha morrido. E naquela mesma madrugada, ela e alguns tios meus partiram para aquele estado para poder participar do velório e do enterro dele. Ok, nesse caso do meu avô era uma coisa mais esperada porque ele estava doente. Só que no caso dessa minha amiga que me trouxe de volta para a igreja, não. Porque nós tínhamos combinado de fazer várias coisas. E eu pensei, e agora? Quer dizer, então que se ela partiu assim, eu também não vou viver meus sonhos. Deus falou, não. Deus me falou no coração. O que ela tinha que aprender, que ensinar, já foi. Agora você tem caminhada. O que ela tinha que passar, ela passou. O que ela tinha que ensinar, já ensinou. O que ela tinha que deixar, ela deixou. Agora sua caminhada é só sua. Nunca foi dela. A dela nunca foi sua e a sua nunca foi dela. Aquilo me fez sofrer bastante, porque ela era como uma irmã para mim. Mas eu aceitei e falei, amém, Senhor. Se era assim que o Senhor queria, então amém. Então por isso que eu digo, a gente nunca sabe disso. Não é pra ser uma live triste essa, mas eu realmente quero que isso entre na cabeça de vocês, porque a gente não pode ficar vivendo à toa, como se a gente fosse viver durante muitos e muitos anos. É uma coisa que a gente deseja, sim, é uma coisa que essa minha amiga desejava, mas no entanto ela morreu com 25 anos. Então, a gente não tem como garantir nada, a gente não tem como saber como vai ser o dia de amanhã. Por isso que eu estou falando, só que alertando. Sim, eu vou aqui ler, inclusive. Só tô tentando alertar vocês que a gente não pode viver como se a gente fosse viver durante anos e anos, porque a gente não sabe quando Deus vai chamar cada um de nós. A partir do momento que a gente cumprir nossa última tarefa na terra que Deus nos designou, Ele chama o Espírito. E é para isso que nós precisamos estar preparados. Para quando Deus nos chamar. A gente não sabe quando vai ser. Não estou falando de arrebatamento, estou falando de quando Deus chamar a alma. Entendeu? Bora, voltando aqui. A revolta de Absalão, no capítulo 15 em 2 Samuel. Lembrando que a revolta do Absalão foi por erros que Davi cometeu lá atrás, que estão reverberando agora. Que Deus prometeu. Por causa dos erros que ele cometeu, no caso, foi de mandar Urias pro templo da guerra, quando ele engravidou a Batseba, que na época era esposo de Urias. E Deus prometeu que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. E começa aqui. O capítulo se chama 15, de 2 Samuel. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos de 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava. Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia,
de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Literalmente, as ações de Absalão iam fazer com que parte do povo se voltasse contra o rei Davi, que era seu próprio pai. Mas por um motivo, tá? Não foi à toa, não. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gessur, da Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Vamos recapitular uma coisinha aqui da história de Davi. Quando Davi foi ungido rei, ele não se tornou rei de imediato. O rei na época ainda era o Saul. Porém, conforme o Davi foi crescendo, depois de entrar para o exército de Saul, e Saul começou a se voltar contra ele, e ele fugiu da presença de Saul, o primeiro lugar onde o Davi foi levantado como rei ungido rei foi em Hebrom. Então isso é bem significativo na história do Davi, do rei Davi. O fato de Absalão dizer que ele seria levantado o primeiro rei em Hebrom. E se não me engano, na história aqui, o Absalão era o filho mais velho do Davi. Porque se não me engano, antes do Absalão vinha o Amnon, mas o Amnon cometeu aquele erro, acabou morrendo, então o Absalão era o segundo na linha de sucessão. Só que o trono havia sido prometido para o trono que o Senhor prometeu no Davi foi prometido para outra pessoa, Salomão, filho que Davi viria a ter, e no caso já teve, com a Batseba. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio, ou seja, Absalão estava tramando para pegar todo mundo, especialmente o pai dele. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, na sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, ou seja, a conspiração, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Talvez a vida não estivesse sendo um rei tão perfeito assim, afinal de contas. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Enquanto Absalão estava disposto a ferir pessoas na cidade, Davi preferiu fugir da presença do filho dele, e fugir de tal maneira que o Absalão apenas ficasse concentrado em ir atrás. Obrigada. De tal maneira que o Absalão ficasse apenas focado em ir atrás do Davi e esquecesse o resto do povo na cidade. Tanto que o Davi fala: dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada, ou seja, ferir as pessoas que estavam na cidade, que seriam a favor do Davi. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram.
Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus. 600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante do rei. Vocês me desculpem, eu tô tossindo bastante aqui, não tô completamente recuperada da tosse que eu estava antes. Agora, aí no capítulo 15, só que no versículo 19 de 2 Samuel. A lealdade de Itai. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, o lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Agora, versículo 24, capítulo 15. Zadok, Abiatar e Usai voltam para Jerusalém. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço todo o povo que ia com ele. De cabeça coberta, subiu chorando. Davi estava muito triste pela situação com relação ao filho dele. Muito triste mesmo. Mas foi obra. Ele apenas estava colhendo o plantio que foi feito lá atrás por causa do Urias. Viu? Quem planta, colhe. Davi, que era conhecido, Davi, que era chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, estava colhendo nada mais ou menos que os erros que ele cometeu anos atrás. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtorne em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo onde se costuma adorar a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires na casa do rei, farás saber a esses sacerdotes.
Lá estão com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Agora, ainda segundo Samuel, capítulo 16. Davi e Ziba. Vocês estão gostando da palavra do Senhor? Não sou pastora não, tá, gente? Não tenho como ficar dando explicações, porque eu não sou pastora, amém? Eu apenas sou uma ovelhinha como vocês aqui, que gostam de ler a palavra do Senhor. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albadados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão, para os moços comerem. O vinho, para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e eu acho mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Versículo 5 do capítulo 16 de 2 Samuel. Davi é amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Esse povo que gosta de amaldiçoar, hein? Misericórdia. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Coragem, hein? Chamaram o ungido do Senhor de homem de Belial. Que coragem. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Na verdade, o que estava acontecendo com Davi foram consequências de A. adultério com Batseba. B. mandar o Urias para a morte na guerra. Não foi nada, não tinha nada a ver com a casa de Saul, não. Nada. Cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Ou seja, o próprio Davi reconhecia: se outro vem me amaldiçoar a mando de Deus, quem sou eu para retirar a maldição enviada pelo próprio Senhor? Quem sou eu? Mas de fato, essa maldição vinha do rancor que esse homem tinha contra Davi por causa da casa de Saul. Não tinha nada a ver com qualquer coisa que Deus tivesse mandado. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita? Tipo assim, se até meu próprio filho quer me tirar a vida, que dirá um desconhecido que eu nunca vi na vida. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi achava que foi o Senhor que mandou ele amaldiçoar, coitado. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com um bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele,
caminhando e amaldiçoando e atirava pedras de terra contra ele. Filho de fariseu esse homem. O Davi estava lá seguindo e o cara ia lá atacando pedra, atacando areia, amaldiçoando Davi. Coragem, viu? Davi cometeu isso? Cometeu, mas ele ainda era um ungido do Senhor. Davi não deixou de ser em nenhum momento ungido do Senhor. Em nenhum momento. Coragem, viu? O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Versículo 15 do capítulo 16 de 2 Samuel. Hussai professa lealdade a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. Tendo se apresentado Hussai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Hussai: É assim a tua fidelidade para com teu amigo, Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Hussai a Absalão: Não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo e todos os homens de Israel. A ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Versículo 20. Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: lembra que o Davi tinha pedido para que Esteve Luan. Amém, Deus abençoe, Luan. Lembra que Davi havia pedido para o Senhor para que o Aitofel desse conselhos... para que um homem aqui desse conselhos horríveis para Absalão? Pois bem. Disse Aitofel a Absalão: Coabita, ou seja, vai pro quarto com as concubinas de teu pai, ou seja, vai ficar com as concubinas do teu pai entre quatro paredes, que deixou para cuidar da cidade, da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão... não, o Aitofel deu um conselho que na verdade acabaria sendo muito ruim para Absalão. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou, ou seja, viver intimamente entre quatro paredes, com as concubinas de seu pai. Isso, para que as ideias dele parecessem loucuras, exatamente. Capítulo 17 de 2 Samuel. O conselho de Aitofel e de Hussai. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Sim, com certeza. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Um mais doido que o outro. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Hussai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Hussai chegado a Absalão, esse lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Hussai a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Hussai: Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Exato.
Aprendeu a guerrear com o exército do Saul, meu bem. Não tem nada. Ele, se tem uma coisa que Davi não é bobo. Ele foi burro sim em relação a Batseba, mas bobo ele também não é. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque, alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. E como eram valentes, hein? Valentes e muito corajosos. Tanto que alguns capítulos atrás, quando o Davi era bem mais jovem, que fala das diversas vitórias do exército do Davi, e uma dessas vitórias, inclusive, foram contra gigantes. Então, até o homem... não, isso aqui já li. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nem uma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o de Aitófel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado um bom conselho de Aitófel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Hussai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitófel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto a En-Rogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço do seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi. Eles disseram: levantai-vos e passai depressa às águas, porque assim e assim aconselhou Aitófel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estavam se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitófel que não fora seguido o seu conselho, abardoou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Nossa! Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filha de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade.
Ai, agora vem uma parte bem triste. Inclusive vai ser o último capítulo que eu vou ler disso aqui. Mas o capítulo 18 mesmo vai vir uns 3 versículos depois. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gato, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque assim disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Agora sim, capítulo 18 oficial. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão. Olha o coração dele. Absalão queria a cabeça do próprio pai, e o Davi não só fugia para não ter que lutar contra Absalão, como também falou: tratai com brandura, ou seja, sejam amorosos com Absalão. E ele queria a cabeça do Davi, hein? Por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Versículo 19 do capítulo 18, 2 Samuel. A morte de Absalão. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesasse na mão 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: peraí. Então disse Joabe: não devo perder tempo, assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo... Vem cá. E o povo tocou a trombeta.
e o povo voltou de perseguir a Israel. Porque Joabe deteve o povo. Espera. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. E levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Bom, eu vou continuar essa história agora na próxima live, ok? Não sei se eu consigo finalizar, mas eu vou continuar, amém? Obrigado a todos vocês que seguiram aqui o canal, aqui a página. Seguiram aqui a página, estiveram presentes aqui. Eu tenho outras redes sociais. Para, Sofia! Eu tenho outras redes sociais que são linkadas no meu Instagram, que está linkado aqui no TikTok. Eu não posso colocar essas redes sociais aqui no TikTok, porque o TikTok não permite. Então, eu tenho um canal chamado Alma de Anjo. Uma página no quarto também chamada Alma de Anjo. Uma página no Facebook chamada Rex Gospel. O mesmo conteúdo vai para o canal Alma de Anjo e a página do Facebook. E diferente do conteúdo que fica aqui no TikTok e no Quai. Eu faço recortes desses vídeos das lives e coloco tanto no Quai quanto no TikTok. Tenho também um canal onde eu falo sobre política, chamado Oi Amanda, e um canal onde eu faço às vezes reações de vídeos de animes, episódios de animes, mas eu tô tentando fazer ultimamente mais lives de jogos, eu tô gostando bastante com meu sobrinho, amém? Então, quem tiver interesse é só procurar lá no Instagram, que vai estar linkado aqui na bio do TikTok, e lá na bio do Instagram vocês procuram no link principal que tem lá, que vai estar uma página com os links para cada rede social que eu tenho, amém? Deus abençoe vocês, tenham uma madrugada muito abençoada, muito obrigada a todos que me seguiram, que acompanharam aqui a live, acompanharam a palavra do Senhor. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe grandiosamente. Fiquem com Deus e até a próxima live, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.